Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Proposta de aplicação da justiça para intermediar o diálogo entre o agressor e a vítima vem facilitando a resolução de conflitos. Através da justiça restaurativa, o agressor é convocado a participar do processo de reparação do dano. Ou seja, em lugar da simples pena punitiva, ele é reintegrado à sociedade. Em Caxias do Sul, um curso promovido pela Ajures, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, vem capacitando diversos profissionais para atuarem neste serviço. Mas quais os resultados deste processo? Vamos falar sobre o assunto no programa Conexão Alternativa, que está começando agora. Olá, gurias, tudo bem? Bem-vindas ao programa. Tudo ótimo. Oi. A nossa convidada de hoje é a Fátima De Bastiani, ela que é coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa aqui em Caxias do Sul. Tudo bem, Fátima? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Fátima, quais são os benefícios deste novo serviço de justiça restaurativa para todos os envolvidos, ou seja, para a vítima, para o agressor e para a sociedade? Porque o foco deixa de ser um pouco o delito para ser a resolução do conflito em si. Exato. Então, nós temos que partir do princípio para entender um pouquinho melhor. A justiça tradicional tem 3 perguntas básicas. Que lei foi infringida, quem infringiu a lei e que castigo merece por isso. A justiça restaurativa pergunta quem sofreu o dano, o que essa pessoa precisa para ficar bem ou o que esse grupo precisa para ficar bem, e quem tem a responsabilidade por assumir essa reparação. Então, o foco deixa de ser no ofensor e se volta para a vítima. Que na justiça tradicional, a vítima não tem voz. Tá? Então, a preocupação é toda com o ofensor. E a justiça restaurativa busca trazer para o encontro todos os envolvidos, todos aqueles que foram afetados, direta ou indiretamente. E para juntos acharem qual é a melhor solução, qual é a melhor maneira de reparar o dano, o que precisa fazer para reparar esse dano. Mônica, de certa maneira, no dia a dia, essa justiça restaurativa, ela acelera o processo, ela agiliza a reparação do dano? Eu acho que tem casos específicos, né, que em alguns casos ela é aplicada. Não é em todos os casos. Essa é a primeira questão. A pessoa tem que estar disposta. Eu acho que isso é bem importante. E tem outra, para mim, um enfoque mais importante da justiça restaurativa. É que ela se dê antes do fato que pode ser considerado crime acontecer. Tipo, os círculos de paz dentro das empresas, dentro das escolas, quando tu está numa situação de crise, já tentar reunir e ter um facilitador que faça um círculo de paz. Para mim, essa é a grande sacada. Quer dizer, eu não preciso ter... Eu estou na iminência de uma situação acontecer. Ela é preventiva, então. Eu posso trabalhar com a questão preventiva. Então, o que nós estamos usando aqui em Caxias é a metodologia dos círculos de construção de paz. Existem várias práticas restaurativas, círculos de comunicação não violenta, chamados também círculos restaurativos, círculos de construção de paz, existe o diálogo restaurativo, reuniões restaurativas, mas nós em Caxias optamos pelo círculo de construção de paz devido à amplitude da sua aplicação. O círculo de construção de paz não é só no caso de conflito, não é só no caso de vítima e ofensor. Ele tem uma ampla aplicação. Então, pode ser usado preventivamente
e pode ser usado depois de acontecer o conflito. E a ideia principal que nós estamos buscando é, antes de virar processo, a gente resolver com uma prática restaurativa. Agora, dar a oportunidade do cidadão de ser reintegrado à sociedade é muito melhor para que ele não volte a cometer o delito do que simplesmente ele receber a pena punitiva e ser esquecido por lá. E eu acho que a questão interessante também que a Fátima traz é justamente nessa questão da reparação do dano, e quando ele já ocorreu, né? Porém, no momento que se faz esse círculo de paz, que se trabalha as relações, na verdade, né? Porque são relações muitas vezes familiares que estão conturbadas, ou no caso de bullying, né? Imagino que tenha situações que as pessoas detectam, né? Que de repente precise ter uma intervenção para justamente não acontecer o dano. Então, realmente, nesse sentido, ela é bastante reparativa e preventiva. E uma coisa que eu acho interessante é o fator psicológico disso, né? Porque é diferente, eu vejo isso não sei, né, Fátima, de repente tu me ajuda nesse sentido, trazendo a questão da visão da lei. Mas falando na questão emocional, psicológica, a gente vê que, por exemplo, quando tu vai orientar uma criança que ela fez algo de errado, né? Ou que não é socialmente correto, digamos assim, simplesmente pela punição, a gente vê que isso não é educativo. Muitas vezes a criança acaba, de uma certa forma, recebendo a punição, porém, talvez lá na frente vai fazer de novo. Mas, eu acho que tem uma coisa mais nessa questão da justiça restaurativa, que é uma coisa lá de deixar claro. Tu está usando como exemplo o fato com quem fez o erro. Eu vou pegar teu caso, tu tem 2 filhos, tá? Isso. Então, a Virgínia vai funcionar como o Estado. Isso. E ela vai pegar o Vitor e o nome da tua filha que eu esqueci. Júlia. Tá, e a Júlia. Então vamos supor que a Júlia aprontou alguma coisa com o Vitor. Aí tu vai chegar e conversar só com a Júlia, porque ela foi a ofensora. Tu, função de Estado. Essa é a justiça punitiva. Agora, a justiça restaurativa é chamar a Júlia e dizer... chamar o Vitor e disse, Vitor, vem cá, me conta o que aconteceu. Júlia, vem cá, conta o que aconteceu. Vamos nós 3 conversar e construir. Tu consegue desculpar a tua irmãzinha pelo que ela fez? Júlia, tu te compromete a não fazer mais? Então, essa é a diferença, me parece, da justiça. Em que casos aqui em Caxias do Sul a justiça restaurativa está funcionando muito bem? Nós estamos... A primeira central de pacificação restaurativa foi instalada no Fórum, então, para atender casos já judicializados. E nós estamos atendendo casos que vêm do Juizado da Infância e da Juventude, principalmente, não só em conflitos instalados, assim, mas também, por exemplo, no acolhimento institucional e desacolhimento institucional das crianças. Por exemplo, com quem ficam as crianças? Então, a gente faz o círculo, chama todas as pessoas envolvidas da rede, da família extensa, vizinhos, tem mais alguém na comunidade que pode ajudar a se achar a melhor solução para aquele caso. As crianças têm condições de voltar para a família ou podem ficar com um avô ou uma avó e serem desacolhidas, né? Porque para uma criança, por melhor que seja o atendimento numa casa de acolhimento, nada se compara ao estar em família. Quais são algumas das técnicas de mediação, de conciliação que são utilizadas para conquistar esse resultado restaurativo? É círculo de construção de paz. Mas como é que ele funciona? Ele funciona com um facilitador. Tá, então são chamadas as partes envolvidas? São chamadas as partes envolvidas primeiro para um pré-círculo. São chamadas aonde? Em algum local da justiça? Ou lá no fórum, tá, se for um caso judicializado, ou na Central da Infância e da Juventude, na UX. Te comento isso porque muitas vezes o ambiente pode ser opressor também, né? Com certeza, com certeza. Então, dentro do possível, a gente busca fazer lá na UX. E agora nós temos, desde o dia 19 de julho, a Central Comunitária na Zona Norte, também para atender aos problemas, aos conflitos da Zona Norte e principalmente para instaurar uma cultura de paz
começar a disseminar uma cultura de paz, um jeito diferente de fazer as coisas. Então, o primeiro contato é uma primeira conversa para saber o que aconteceu, é mais uma ouvidoria. E aí acontece um segundo encontro, como é que é a sistemática de continuidade? A sistemática é pré-círculos com cada parte envolvida, com as pessoas que são indicadas, eu gostaria que fulano participasse. Então a gente explica tudo para essa terceira pessoa também e depois junta todo mundo num círculo onde então o facilitador vai conduzir, mas não vai interferir. Tá certo. Nós sentamos em círculo, um de frente para o todos se enxergam e essa ideia é para dar uma horizontalidade. Ninguém é mais do que ninguém. Pode estar o padre não vai estar ali como padre, ele vai estar ali como ser humano. Eu estou ali como Fátima, facilitadora. Eu não sou professora, eu não sou tradutora, eu não sou nada, eu sou facilitadora e é assim que eu me apresento. O que torna esse encontro diferente é o uso do objeto da palavra. O que é o objeto da palavra? É o poder. Então, o que é? Se dá o poder da palavra para cada um. Se empodera as pessoas. E esse objeto da palavra poderia ser esse folheto. Eu vou passando para a Mônica. Agora a Mônica poderá falar, porque é a vez dela. E nós temos o direito de ficar caladas e escutar plenamente, atenciosamente. Aí a Mônica vai falar, vai passar para o seguinte, e ninguém pode interromper. Então, isso o que acontece? Numa reunião normal, quem tem voz mais alta ou quem está mais brabo se faz ouvir. Né? Já que a escolha do serviço ela é voluntária, vocês percebem que há maior participação das pessoas, já que tem esse equilíbrio de ouvidoria, já que as pessoas têm a oportunidade de falarem abertamente, sem nenhum tipo de censura ou de punição naquele momento da fala. As pessoas se abrem mais, elas vão mais para o fato em si, para a realidade, para a veracidade, ou de certa maneira elas se escondem. Quer dizer, os atos de agressão, muitas vezes a raiva, ela vem à tona nesse momento, ou vocês percebem que não há uma calmaria, um equilíbrio? Portanto, uma conciliação. A técnica usada é não ir direto ao assunto. Antes de ir direto ao assunto, se fala em valores. Que valores são importantes? E essa técnica, a base, o segredo da técnica, além do objeto da palavra, é valores. Então, se busca o valor que cada pessoa traz para aquele momento e se resgata o viver esse valor nesse espaço. As pessoas se colocam de uma maneira diferente. E ao invés de se ir direto ao assunto, se busca antes fazer uma rodada que nós chamamos de contação de histórias. Se faz uma pergunta para desarmar as pessoas. Para as pessoas contarem suas histórias, não a história do fato. Se faz uma pergunta, por exemplo, nos conte de uma situação na sua infância que você teve um problema e que conseguiu superar esse problema e como é que foi. As pessoas trazem histórias belíssimas e isso resgata a humanidade dentro daquele grupo de maneira que tu deixa de olhar aquela pessoa como teu inimigo e tu começa a enxergar aquela pessoa como um ser humano com uma história, com uma vida, com experiências que tu nunca imaginaste que ela teria. Então, ajuda a conectar as pessoas. E quando isso chega lá no direito penal, como é que funciona o cumprimento da lei e da pena? Está se revertendo? Está se compondo? Como funciona isso dentro do processo? E é com este questionamento que nós vamos para um rápido intervalo e em seguida a resposta com a Fátima De Bastiani. Estamos hoje discutindo justiça restaurativa no Conexão Alternativa. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. E nós estamos de volta com o programa Conexão Alternativa, hoje falando sobre justiça restaurativa. Nós estamos gravando na Objetiva Fotografias.
Fátima, no bloco anterior a Mônica questionou de que maneira no sistema penal vigente funciona a justiça restaurativa. Queria que tu me explicasse, até contando um caso que recentemente aconteceu. Sim. Em primeiro lugar, tem que esclarecer que justiça restaurativa não é um substitutivo para a justiça retributiva. Existem casos em que não tem como aplicar a justiça restaurativa. Mas eu posso contar um caso que vai ilustrar muito bem isso. Foram 3 adolescentes que assaltaram uma lote de um estabelecimento comercial, roubaram uma lote do estabelecimento comercial e foram pegos depois. E aí o juiz propôs ao dono desse estabelecimento se ele toparia fazer em forma de círculo, não é? Para se chegar a um consenso e se haveria uma possibilidade de se usar a justiça restaurativa nesse caso. Então se fez o círculo e aí o que se chegou? O que precisa para reparar o dano? Devolver o dinheiro. Como é que esse dinheiro pode ser devolvido? Então estavam os adolescentes com seus pais, os pais morrendo de vergonha, assim, a gente com muita pena deles, né? Os meninos também de cabeça baixa, né? E aí, como é que se pode fazer essa reparação desse dano? Aí um já estava trabalhando com o pai e já estava juntando dinheiro, já imaginando devolver. Então ele pôde em menos parcelas devolver a quantia que ele havia tomado. E os outros 2 demoraram mais de 1 ano para devolver toda a quantia e foram, então, a cada dia 15 eles iam lá no estabelecimento comercial. Ao mesmo tempo, eles cumpriram medida de liberdade assistida, então eles iam até o CREAS e faziam, tinham um atendimento com assistente social e com psicólogos e foram acompanhando. Então não foi assim simplesmente, paga e não dá nada. Não, eles tinham um acompanhamento para ver se tudo estava correndo bem e podia ser. Então, se fosse pela justiça tradicional, o que teria acontecido? Esses meninos iriam ser internos no CASE por 1 ano e meio. Essa seria a previsão. E na justiça restaurativa? E na justiça restaurativa eles não foram presos, mas eles repararam o dano. Qual foi o ganho para o dono do estabelecimento comercial? Ele teve seu dinheiro de volta. Pouco menos do que ele teria, porque ele não cobrou nem juros, nem correção monetária, ele se satisfez, ele disse, não, aquilo que vocês pegaram, vocês vão me devolver então. E está todo mundo feliz. Qual foi o ganho também para esses meninos? Qual foi o ganho? Exatamente. Então, na audiência, depois que todos tinham pagado tudo, houve uma audiência com eles. E foi assim uma emoção muito grande para a gente ver o que esses meninos trouxeram. Um deles disse, eu agradeço a justiça restaurativa, agradeço ter sido pego, porque agora eu consigo me organizar, eu sei me organizar, eu estou trabalhando, eu estou fazendo um orçamento, eu tenho um orçamento do que eu gasto, o que eu não gasto, como me organizar na minha vida e não só financeiramente, mas em termos de objetivo. E o outro menino que tinha uma estabilidade maior, familiar também, ele colocou que se sentia muito agradecido por ele ter podido participar desse tipo de programa, né? Ao invés de ter sido preso, porque na verdade o Centro de Atendimento Socioeducativo, né, que é o CASE, nada mais é do que uma prisão para adolescentes. A justiça restaurativa, pela tua experiência como facilitadora, ela pode recuperar mesmo um agressor proporcionando a volta dele ao convívio da sociedade ou a maioria segue ainda sendo reincidente? Eu vou te falar da experiência de Caxias e da experiência de Porto Alegre, porque em Porto Alegre eles têm há mais tempo. A taxa de reincidência é baixíssima. E a reintegração
são feitos, lá em Porto Alegre, são feitos círculos de compromisso quando os jovens deixam o CASE para voltar para a comunidade, são feitos círculos de reintegração. Então, para que ele seja reintegrado realmente à sociedade, chamando pessoas da comunidade e fazendo um plano. O que tu vais fazer agora? Que atividades tu vais ter? E a família, com os amigos. Emocional, né? Sim. Que eu acho que é uma forma, né, uma técnica, é um processo, enfim, que possibilita realmente que a pessoa repense as suas atitudes e as consequências dos seus atos, né? E se arrependa? E se arrependa, porque a gente sabe que dentro do nosso emocional existe realmente aquela estrutura chamada superego. E que em algumas pessoas a gente sabe que o superego ele é muito, muito limiar, né? Ele é muito enfraquecido. No sentido de realmente eu poder olhar para dentro de mim e me questionar o que eu estou fazendo de mal para aquela pessoa. E não é só um dano material, é um dano moral. Porque, assim, essa pessoa que foi lesada, né? Ela também teve que se expor a esse círculo. Ela também poderia ter medo, talvez, de uma represália, de alguma situação. Com certeza. Mas ela talvez foi para o lado também educacional. Então, é uma questão, assim, de realmente acreditar num processo de reestrutura, às vezes, da família sentar e dizer, filho, tu acha que foi certo o que tu fez? E depois que ele for pra cana, também não vai mais ser ouvido. Exato, tipo, vamos repensar, como é que a gente vai fazer? Vamos devolver ou vamos, sei lá, pedir desculpas? Então, eu acho que esse espaço na família, de repente, muitos não têm e vão ter, por isso que esse jovem agradeceu esse espaço, né? Depois que ele for para casa, ele não vai ter mais espaço para ser ouvido em ambiente nenhum. Nem pela família, nem pelo Estado e assim sucessivamente. Depois a gente fala em superpopulação carcerária, não? Exato. Né? Agora eu tenho uma dúvida. Em alguns casos em que a justiça restaurativa é aplicada e esse agressor volta a cometer um delito novamente, ele tem oportunidade de participar desse serviço ou é dada essa chance uma vez só? Eu não sei te dizer, nós não tivemos nenhum caso assim ainda. Mas assim, as pessoas não conseguem mudar de 0 a 10, de uma vez só. Então, a gente tem que ver o que aconteceu com essa... Assim, se estivesse acontecendo hoje isso, nós vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa, o que fez com que ela reincidisse. E muitas vezes, quando a gente pega um processo, tem uma ideia. Na hora que tu vês as pessoas reunidas, essa ideia muda. E muitas vezes, vítima e ofensor, quem é vítima e quem é ofensor aqui? É verdade. Pois é, a gente falou até agora do ofensor. Como é que é a receptividade das vítimas? Elas perdoam? Elas passam a ver essa pessoa de uma forma diferente? Na maioria das vezes, o primeiro sim. pensamento é só, eu quero pena, eu quero cana para esse cara. Fátima, sabe o que eu pensei? Talvez, eu também pensei numa terceira pergunta. Será que ela passa a se ver de uma forma diferente? Também? Essa vítima? Também. Sim. Como ela agiria naquela situação? Também tem essa questão? Porque nessa rodada de contação de histórias, as pessoas se enxergam de uma maneira diferente. Eu acredito. E aí começam a mudar. E, na verdade, uma pergunta, eu acho que permeia muito, né, é o porquê do ato. Eu acho que muitas vítimas, né, têm isso. Mas por que a pessoa fez isso? Porque eu. E por que eu, e né? porque Porque eu e por Aham. que ela fez isso? Eu acho que, de uma certa forma, não que justifique ou que acalme totalmente. Mas eu acho que E que exima da responsabilidade da pena. Exato, não é isso? exato. Mas eu acho que traz uma, sei lá, uma justificativa, alguma coisa mais assim, que a pessoa realmente possa sentir que foi motivado por alguma questão. E talvez isso, de uma certa forma, traga um alento. Eu acho dependendo que, de novo, do dano também, eu né? acho, é a participação do ofensor e da vítima. Porque senão tu passa a responsabilidade por Estado. E daí Exato. tu superincha esse Estado, que é um ente fictício, e tu nunca tem responsabilidade sobre a pena, sobre a escolha, Exato. sobre... Tu não intervém mais. E que dependendo do delito, vai ser um processo que vai demorar mais do que 2, 3 décadas, sim. muitas E tu vezes, não vai sem nem ser saber resolvido. o que vai acontecer. Exatamente. Agora, de que maneira os profissionais que atuam na justiça restaurativa são preparados? Esse curso que está sendo promovido pela Júris, quem pode participar? Como é que ele funciona?
Bom, na verdade, esse último curso, ele foi patrocinado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E a Júri serviu de intermediário ali. São só profissionais do direito que podem participar? Não, eu, por exemplo, sou professora, né? Fui professora há 39 anos. E então, o que interessa é ter aquela visão restaurativa. E um perfil conciliador Um que perfil auxilie nesse conciliador diálogo. e um perfil, uma pessoa que seja capaz de trocar as lentes, se despir de preconceitos. O que esse curso prevê, por exemplo? Esse curso é muito vivencial. Esse que aconteceu agora há pouco com a professora Kay Pranes, que é uma professora americana e que tem vindo ao Brasil nos dar esses cursos. Então, o que é esse curso? Ele é muito vivencial, para a gente sentir o que é uma mudança interna, para a gente perceber valores, por que são importantes, o que faz essa coisa mudar, o que faz tu te sentir humano, realmente humano, e perceber os outros como seres humanos com potencial para mudança, com capacidade de mudança. Então, isso é a primeira parte. Aí a segunda parte seria praticar. E aí, na prática, a gente vai percebendo as nuances todas que tem. Ou seja, ganha com a justiça restaurativa não só as pessoas envolvidas, mas quem está no processo como facilitador também. Imagino que para ti também, como professora e como Fátima, foi importante, né? Como pessoa. Está sendo importante por quê? Como professora, como mãe, como tradutora, como vizinha, como mãe, como irmã, né? Eu acho então é uma mudança interna muito bonita. Pensar a justiça restaurativa como um olhar diferente é ganhar a sociedade, né? Isso. A sociedade ganha a sociedade. Nós nos tornamos mais afetivos e essa questão de se despir do preconceito quando eu analisar, que eu acho mágico e difícil. Muito difícil. E aceitar as diferenças e perdoar, né? Perdoar também é uma coisa tão difícil para o ser humano. E perceber que tu continua com alguns preconceitos, mas tu tem que ter consciência deles e te colocar. Eu sei que eu tenho esse preconceito, mas aqui eu vou ser humana, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Fátima, muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade de novo, né? Obrigada. E o programa Conexão Alternativa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua participação. Nos encontramos na próxima semana, sempre com um assunto novo. E eu espero você. Até lá!